Oi, gente! Nesse vídeo nós estamos aqui com o Ricardo, que é o nosso convidado especial de hoje, que ele é da West One. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre experiências de intercâmbio. Eu fiquei sabendo que o Ricardo já fez alguns intercâmbios aí, então eu vou passar a palavra para ele contar um pouquinho como é que foi a experiência dele. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Fiquei bem contente de poder compartilhar minha experiência de intercâmbio. Espero que vocês gostem. Mas vamos lá. Eu sou o Ricardo, trabalho na West One, que é uma agência de intercâmbio, desde 2016. Então, já estou 6 anos com a West One, mas na indústria estou desde 2013. Então, estou caminhando aí para 10 anos de indústria. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com intercâmbio. A minha formação, ela vem do marketing, eu fiz publicidade, sempre trabalhei com marketing e comunicação, mas aí um dia na aula da pós eu descobri que eu me daria bem trabalhando com intercâmbio, e aí eu decidi mudar de área. E essa mudança aconteceu porque o intercâmbio foi muito marcante na minha vida. E o meu primeiro intercâmbio foi em 2007. Eu fui para Sydney, na Austrália, e eu fui um estudante da West One. Eu fui através da West One, essa agência que hoje eu trabalho. É uma curiosidade boa aí. Pois é, que coincidência, né? Não é? Para você ver, foi uma coincidência muito legal, assim, porque eu comecei a planejar meu intercâmbio em 2005, então eu demorei aí 2 anos para me decidir. E aí, em 2007, eu embarquei por 10 meses e eu estava muito em dúvida em qual agência eu iria. Eu lembro que Uhum. eu estava em dúvida também numa outra agência que tinha uma base na Austrália. E aí eu pensei, eu acho que eu vou com eles, porque vou ter a base lá, vou ter o suporte deles lá. Mas sabe o que me fez decidir pela West One? Sabe o que a West Hum. One me deu? Foi o atendimento. Ah, é que o atendimento faz toda a diferença, né? Muita diferença. Foi assim, olha, você vê quão importante, olha o peso do atendimento que me ganhou e eu não decidi por uma agência que teria um suporte lá. Uhum. Então, como o Mas você já atendimento, sabia que você queria ir para a Austrália? A Austrália já era tipo o país que você tinha definido, assim? sabia. Eu já tinha colocado em mente que a Austrália seria o meu destino, então eu comecei a procurar no Google agências de intercâmbio especializadas em Austrália. E Uhum. achei algumas, comecei a minha busca, pedindo orçamentos, e, e eu lembro que a West One, assim, me ganhou logo de primeira, o Ai, atendimento. que bom. Mas por qual motivo que você decidiu a Austrália? Assim, o que que no país te chamou a atenção para você querer ir para lá? Olha, muitas coisas eu coloquei no meu filtro, assim, né? Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio desde os meus 15, 16 anos. E então eu comecei a colocar assim, olha, língua inglesa, né? Primeiro lugar, que eu queria desenvolver o inglês. Segundo, eu coloquei assim, olha, o clima, porque eu fiquei na dúvida um pouco se eu fosse, como que seria num país frio. Então, assim, se Uhum. fosse para o Canadá, se eu fosse para os Estados Unidos, dependendo da região e da época do ano, Inglaterra, eu acho que eu passaria frio. Você não gosta de passar frio, então? Não gosto muito, não gosto muito. Então, a Austrália, eu tinha lido que o clima era muito parecido com o nosso, né? Muito parecido com Uhum. o Brasil. E aí eu falei, olha, a Austrália, me parece interessante. Aí vi algumas fotos, vi que tem muitas praias, e eu falei, então eu acho que estou pendendo por lá. E eu também, eu sou cristão e me pegou essa questão também de eu ter uma igreja que eu pudesse participar, que eu pudesse me envolver. E na ocasião tinha uma igreja muito forte, uma igreja cristã protestante muito forte na Austrália. Até hoje eles são. E aí eu Uhum. falei, então eu acho que eu vou optar por Austrália. E foi isso. Ai, que bom. Aí você escolheu a West One, aí você gostou do atendimento deles, e teve mais alguma outra característica assim que você ficou tipo, não, eu vou com eles?
Foi só o atendimento mesmo, me ganhou demais. Uhum. Eu lembro até hoje a Vanessa Alves, eu lembro até hoje o nome da consultora. Ela me ganhou demais, e aí eu falei, não, é com eles que eu vou. Então eu fiz todo o meu processo com eles. O bacana é que a West One, eles também têm um departamento de vistos interno. Uhum. Então, até a análise do meu visto, todo levantamento de documentação, orientação para o visto, foi feita dentro da West One. Então, eu me senti também Uhum. com isso, sabe? E aí eu lembro que meu visto saiu, Mário, assim, uma semana antes do Nossa. da passagem aérea, do meu curso começar. Eu estava super nervoso e apreensivo, mas aí saiu o meu visto, porque na Austrália é assim, né? Você tem que aplicar para o visto antes, o visto de estudos, esperar o visto sair para depois você poder embarcar, né? Ah, entendi. Então eu fiquei nessa expectativa, mas graças a Deus deu certo e eu embarquei. Fui para Que Sydney. bom, né? Foi bem assim, foi para dar aquela emoçãozinha. Uma Foi, foi, emoção pré-intercâmbio. foi. E depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu comecei a sofrer junto com os estudantes. Nessa coisa de Hum. esperar para visto. Eu comecei até eu ter dor de barriga esperando visto para sair. A mesma sensação que eu tinha esperando o meu visto, eu comecei a ter com os estudantes. É que você entende eles passando pela mesma coisa, daquele nervosinho assim, Total. tadinhos. Dá muito nervoso. E aí E foi isso. o que você mais gostou assim do seu intercâmbio na Austrália? Boa pergunta, viu? Olha, eu gostei demais, assim, demais, demais de tudo. E, e sabe o que acontece no intercâmbio? Eu costumo falar que o intercâmbio ele nos estraga, dá uma estragada na gente, sabe? A gente descobre um mundo que não, você até então você não sabia que existia, né? Você Uhum, descobre um universo, você fala, caramba, isso existe, isso é real. uhum. Então, e eu também costumo falar assim que o intercâmbio, eu acho que quando a gente vai fazer o intercâmbio, o nosso intuito principal geralmente é desenvolver um novo idioma, né? Desenvolver uma nova língua. E eu acho que isso é o que a gente menos desenvolve. Ah, é? Assim, o que a gente mais desenvolve no intercâmbio é o nosso caráter, é o nosso Sim. amadurecimento, é experiências que a gente jamais teria, estando no Brasil ou estando ainda vivendo com os nossos pais. Então, o intercâmbio, ele te ensina tanto, 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 que o idioma é só, assim, 15% de todo o aprendizado que você tem durante essa experiência. E o É meio que intercâmbio como se fosse um extra, né? exato. Tipo assim, ó, você vai viver uma experiência completamente diferente, você vai desenvolver demais a sua vida, e de plus, vou te dar um idioma. Uhum. E Ah, isso se você desenvolver o idioma, porque às vezes você nem desenvolve. a sensação que eu tive quando eu fiz intercâmbio foi tipo de ir, eu fiquei um ano fora, né? Aí quando eu Uhum. voltei pra casa, parecia muito que todo mundo da minha família, todos os meus amigos, estava todo mundo igual, e eu tinha, sei lá, vivido uma vida paralela, e daí eu voltei, tipo, uma pessoa nova, e aí tava todo mundo igual. Aí dá aquele estranhamento assim de início, e depois se readapta de novo. É exatamente isso. Eu acho que todo mundo que vai fazer o intercâmbio vive exatamente isso. Quando você volta, você fala, jura que tá tudo igual? E eu mudei tanto. E as pessoas percebem, né, que a gente mudou. Uhum, As pessoas falam, meu, você mudou demais. Você foi um cara e voltou outro. Isso é muito legal, né? E você também sabe que você mudou. Você sim. fala, meu, eu tive experiências que eu não sabia. Eu me fui colocado em situações, acho que você também foi colocado em situações que você jamais teria sido colocada, e aí é legal você se ver nessa situação e a sua reação diante dessa situação, Uhum. né? E você fala, caramba, eu não sabia que eu ia ter esse impulso, ou que eu ia ter esse raciocínio, que eu ia tomar essa ação. É muito legal isso. Assim, eu falo para todo mundo, intercâmbio, É todo uma mundo experiência única. é muito único, é muito único. E E aí, aquela sabe? sensação.
Aquela sensação também quando você tá lá, pelo menos eu tinha isso, né? Passava 3 dias, parecia que tinha sido 3 semanas, porque era tudo tão intenso, acontecia tanta coisa, que aí você volta, você ficou um ano, mas parece que você ficou 3. Exato, exato. É muito, tudo muito intenso, né? Tudo muito. Você se vê muito sozinho, então as amizades que você faz se tornam muito intensas. Eu mantenho contato até hoje com os amigos do intercâmbio, Ai, muito bom. porque você tem, vira uma família, né? São as pessoas que você tem ali. Então, tudo realmente é muito, muito intenso. Eu lembro que quando eu fui em 2007, não tinha muita tecnologia. Uhum. Eu ia no orelhão falar com meus pais, assim. Eu ligava do orelhão e para falar com eles. E aí eu lembro que era assim, eu ligava e eles falavam, filho, tá tudo bem? E eu, tá tudo bem. Tá precisando de alguma coisa? Não, não. Tá precisando de dinheiro? Não, não, tá tudo bem. Você quer ser forte, né? Uhum. Não, eu quero ser forte. Não, tá tudo bem. Aí desligava. Vixe, chorava. Chorava porque você queria falar um monte de verdade. Você falando, não tá bem, né? Eu tô precisando de dinheiro, eu tô com saudade. Mas você quer ser forte, porque afinal de contas foi uma escolha sua. Uhum. Então isso é muito louco. E, e eu não me arrependo de nada, assim, no meu intercâmbio, sabe? Não me arrependo de ter escolhido a Austrália, não me arrependo do. Talvez eu me arrependo do tempo que eu fiquei. Eu só fiquei 10 meses. Mas é bastante tempo, quase um aninho. É bastante tempo, mas eu acho que eu teria ficado mais, sabe? Queria ter ficado mais, queria ter ficado uns 2 anos, pelo menos. Nossa, tudo isso. Mas lá você ficou em alojamento de universidade ou. Não, não, não. A primeira acomodação que eu tive foi a acomodação que normalmente os estudantes contratam. No meu Uhum. caso, eu decidi por casa de família. Ah, tá. O teu intercâmbio então foi daqueles de estudos com. É host family que se Isso, chama? host É, né? family. Eu optei pela casa de família porque eu queria ter experiência de como que é morar numa outra família e numa família australiana. E eu penso também que quando você vai para uma casa de família, eu contratei 4 semanas, né? Eu comprei 4 semanas com eles. E durante essas 4 semanas é muita adaptação, é tudo muito novo. Então, acho que ter uma família, pelo menos para te dar um apoio, acho que é importante. Então, eu fiquei nessa família, que na verdade de australiana não tinha muita coisa, não. O pai era australiano e a mãe era das Filipinas. Hum. E ela falava o inglês pior que o meu, se bobear. Tô brincando. Não, tô brincando. Ela falava o inglês alemalha, assim. O pai falava super bem, só que o pai ficava mais na rua do que dentro de casa, né? Então, Ah, entendi. contato mais com a mãe, E eles não tinham filhos? morando já fora, filhos crescidos. Ah, Não entendi. moravam, não moravam na casa. Na casa estava eu, um outro brasileiro e uma japonesa, Eles hospedaram 3 intercambistas então. ex-intercambistas. Isso que eu acho legal também. Na casa de família, você pensa assim, eu vou estar sozinho com a família, ou eu e os filhos da família. Nem sempre. Às vezes você vai realmente estar numa casa onde são idosos, que os filhos já estão morando fora, e aí outros intercambistas estão morando junto com você, e você também preenche um questionário, né? Você fala o que você espera dessa família. Se você quer uma Entendi. família com cachorro, sem cachorro, família com filhos ou não, com criança pequena. Você meio que dá um, uma pincelada do que você espera. E aí a Uhum. escola procura para você, faz a Ai, que pesquisa. bom! Não sabia disso. Você fez como? Como que você fez? É, que o meu intercâmbio foi diferente. Eu fiz pela faculdade. Hum, Aí eu fiz 2 anos de faculdade, aí você tinha que ter uma nota tal e você tinha que ter concluído tantos por cento de matérias, aí você podia escolher um país. Tinha uhum, vários países que eu podia escolher. Só que daí no fim que eu acabei optando para ir para Portugal. hum, Então era aquele intercâmbio que você vai para outra faculdade, faz as matérias lá, que são equivalentes, e depois você volta e valida elas.
Então, daí eu fiquei um aninho lá, daí eu validei tudo e fiquei em alojamento com todo mundo. Então, tipo, era um alojamento enorme, assim, tinha um monte de intercambistas e tinha o pessoal que era os portugueses, né? O pessoal de lá. Aí era diferente. Você então ficou morando no alojamento da própria universidade, da É. própria instituição. É bem Uhum. comum isso também, né? É muito comum. É. E que cidade que você morou aqui em Portugal? E na Covilhã. Covilhã? Porque eu moro em Portugal, não sei se você está sabendo. Ah, é? Qual cidade mesmo? Eu estou morando em Lisboa, na capital. Ai, Lisboa. Ai, Lisboa é tão lindo. Saudade Lisboa. de Lisboa. É, eu E fiquei na Covilhã e daí eu estudava na UB, né? Porque basicamente a Covilhã ela gira em torno da universidade. Então você vai pra lá, só tem estudante. legal. É bom, né? Desenvolve bastante amizades, assim. Uhum, Muito bom. Então eu fiquei nessa família, e aí eu fiquei só 4 semanas. Depois, por conta própria, você tem que achar algum lugar para morar. E aí, uhum, você vai pesquisando, você vai. Na escola tem muito mural onde eles colocam as vagas de outras acomodações, você pesquisa nos classificados. Hoje em dia é fácil, né? Facebook, é fácil uhum, procurar. Então, aí depois eu fui realmente mudei para um outro apartamento com outras pessoas que já estavam morando na cidade. E aí você tem uhum, uma vida mais normal, uma vida mais cotidiana, né? uhum. Mas daí lá você não estava estudando, né? Era só de. Estava estudando, eu fui estudar inglês, eu fui para desenvolver inglês. Aí eu contratei também uma escola de inglês. Eu cheguei para a West One, eu falei, eu quero uma família e eu quero uma escola de inglês. Uhum. E eles me falaram, que tipo de escola que você está procurando, qual que é o seu orçamento, né, que cidade, qual que é o seu estilo. Eles fazem um monte de perguntas sobre você para entender melhor o seu perfil e te direciona para algumas opções de escolas, né? Ah, entendi. Até já dá uma explicadinha pro pessoal que tá assistindo o vídeo, que é que nem eu, assim, que tá meio não sabe, quais opções que a West One tem de intercâmbio, né? Porque existem milhares. Sim, existem. Ó, a West One é uma agência de intercâmbio mais focada para o público adulto. Então, são cursos para pessoas acima dos 18 anos. Mas, se o estudante tem 16, 17 anos, dá para a gente encontrar o intercâmbio para ele, né? Uhum, E aí, os tipos de intercâmbio são para estudar um idioma novo, né? Estudar ou inglês, ou, no caso, o francês. No caso da West One, o francês ele é dado no Canadá, porque tem uma parte do Canadá que tem o francês também como o idioma oficial. Então você escolhe o intercâmbio para desenvolver um idioma novo, ou para você se preparar para aqueles testes de inglês, exames de inglês, que às vezes você precisa para se matricular numa universidade ou para um trabalho. Então, tem esse tipo de intercâmbio, né, que a gente fala que é preparatório para um exame. Tem o intercâmbio para negócios. Então, quando você já tem o domínio do idioma, e aí você quer desenvolver algumas palavras diferentes, expressões focadas no mercado de trabalho. E às vezes Nossa, muito isso é interessante. Eu nem isso sabia que existia esse. existe, esse é muito legal, porque você, do marketing, né? Então você fala, eu já tenho inglês e eu quero fazer inglês para marketing, então você vai saber muito dos termos, ou você vai falar assim, olha, eu quero um curso introdutório de marketing digital em inglês. Então, ao invés de você fazer marketing digital no Brasil, por que não fazer fora do país, em inglês, 4 semanas, e você desenvolve duas coisas aí, né? Você faz um curso bacana da sua área e ainda melhora o seu inglês. Então, tem esse inglês também, que é o inglês que a gente fala para negócios, e tem o curso superior. Então, é quando você vai para fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado. Para isso, você já precisa ter o inglês primeiro. Então, Uhum. quem ainda não tem o inglês e quer fazer uma faculdade no exterior, não é um empecilho. Então,
você pode também fazer o que a gente chama de pathway, que é atalho, né? Em inglês é atalho. Uhum. Então você faz um curso que ele realmente assim te leva do ponto A para o ponto B, ou seja, do nível básico do inglês para um nível super avançado, justamente para você já entrar na universidade. E esse curso não é só simplesmente aprender inglês, ele também te prepara para a vida acadêmica no exterior, que é muito diferente, você sabe disso, você fez Sim. faculdade no exterior. Muito diferente fazer faculdade no exterior do que fazer no Brasil. As grades, tipo de aula, trabalho, é muito complicado. Então, esse curso também te prepara para esse ritmo acadêmico que vai ser diferente. Uhum. Então, são esses os tipos de cursos que a West One oferece para os estudantes, e são em 4 países. Então, é Austrália, Canadá, Irlanda e Nova Zelândia. Ai, só país bom. Só país chato, né? Só país feio. Ah, não, é que Irlanda tem, né, chove, tá sempre cinza, mas assim, é que eu gosto, né? Eu adoro uma chuvinha. Você curte? Então você ia Eu gostar muito curto. de Dublin. Você sabe que eu morei em Dublin por 5 anos e meio, né? Ah, é? Morei em Eu Dublin por fui, 5 anos e meio. quando eu fui para Portugal, eu dei uma viajadinha na Europa, né? Daí eu fui para Oi. Dublin, fiquei uma semana, daí eu fui para algumas outras cidades do ladinho, assim, e eu Uhum. gostei. Ainda, inclusive, na hora de ir embora, assim, deu aquele arco-íris enorme, assim, foi Olha bem para me aí. dar tchau. Que época do ano que você foi, você lembra? Ah, deixa eu pensar. Acho que foi setembro. Hum, Acho que foi por ali. sim. Então você pegou final do verão. É. Final do verão, começo do outono. Porque Uhum, o outono, inclusive, o outono vai começar amanhã aqui no hemisfério norte. uhum. Então, você pegou finalzinho de verão, começo de outono e chove mesmo. É uma época que chove bastante. Mas isso que eu peguei dias bons, assim. Teve dias que tava com sol, aí teve alguns dias que choveu, mas não foi aquela tipo chuva, foi mais um clima nublado, assim. Sim, Mas tava friozinho, eu gosto de frio. é. O Dublin não, Irlanda não chove as chuvas que a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente não tem chuva, a gente tem enxurrada, né? A gente tem temporal. Meu Deus, como chove. Na Irlanda não, a Irlanda é aquela garoa, né? Não é nada Uhum, que vai dar enchente, inundação, uhum. nada disso. Mas a Irlanda é apaixonante também. É um país maravilhoso, com muito verde, natureza deslumbrante. E eu sou suspeito, né? Morei por 5 anos e meio, então gosto demais. E como é que foi a tua experiência morando lá? Foi incrível também. Eu já foi diferente da Austrália, porque na Austrália eu fui para estudar, né, inglês. Uhum, E foi lá que eu desenvolvi o meu inglês, assim, melhorou demais. Eu já estudava no Brasil, mas lá deu um salto enorme. E para a Irlanda eu já fui com trabalho. Então já foi uhum, numa outra experiência. E não cheguei a estudar. Estudei um pouquinho de inglês na Austrália, na Irlanda, só para dar aquela recapitulada, mas eu estudei pouquinho. E aí foi muito diferente, porque você tem um ritmo já de trabalho estabelecido, então você tá mais 100% focado no seu trabalho, na sua rotina de trabalho. E eu uhum. lembro que eu decidi ir para a Irlanda porque eu fui a trabalho visitar e eu gostei demais. Eu acho que eu tive a mesma sensação que você, do tipo, acho que eu moraria aqui. É frio, mas eu acho que eu moraria, né? Aí Então, foi, já engrenou e ficou 5 aninhos. não, não, eu fui primeiro para visitar e aí eu falei, olha, moraria, acho que sim. E aí depois, no ano seguinte, eu fui de Malicuia e aí fiquei 5 anos e meio. Mas no começo eu gostava demais, assim, os 2, 3 primeiros anos é tudo muito novidade, você tá conhecendo tudo. Só que aí, Mari, eu descobri mais uma coisa, né? Você vê como morar fora, a gente se descobre muito. Eu descobri que eu sou uma pessoa solar, eu preciso de sol, Uhum. né? Então, assim, eu gosto do sol. E eu não sabia disso morando no Brasil, porque no Brasil é sempre sol, então a gente não Sim. sente falta dele, né? Mas quando você mora num país que às vezes ele não aparece, quer dizer, ele está lá, mas ele não aparece,
você sente muita falta dele. Tem até uma música que fala disso, né? Eu sei lá, viajei agora, mas eu descobri que eu sou solar, e aí eu falei, eu acho que eu vou ter que me mudar, porque senão eu vou entrar em parafuso. Uhum. E aí eu comecei todo esse meu planejamento de mudança, né? A minha mudança para Portugal não foi da noite para o dia. Eu comecei já a pensar melhor, conversei muito bem com a West One, né, com os diretores, expliquei para eles essa que era uma decisão pessoal, né, a mudança para Portugal, e eles me apoiaram, né, eles falaram, claro, né, hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, não é mesmo? Uhum. Por conta da tecnologia e o Covid acelerou muito isso. Então, hoje eu consigo desenvolver o meu trabalho remotamente, praticamente o que eu fazia na Irlanda para o West One, hoje eu faço de Portugal. Uhum. Ah, que Então, bom. facilita. Sim, sim. Inclusive, domingo eu estou indo para Dublin a Ah, trabalho. Eu estou vai indo, matar a saudade de lá. vou matar a saudade da chuva, do frio. Beber uma Guinness. Beber uma Guinness, beber uma Hop House. E aí eu Hum. estou indo para lá por 2 semanas. A gente vai fazer algumas ações com os estudantes que estão morando em Dublin. A Uhum. gente vai fazer alguns workshops, alguns encontros, visitar alguns parceiros importantes para a West One, instituições, escolas de inglês e universidades. Então, isso é bom, estar na Europa é bom por isso, né? Você está pertinho, 2 horas. Sim. Ou eu estou em Lisboa, eu chego em Dublin. E aí eu consigo dar continuidade no meu trabalho. Aham. Ai, que bom. Sim. E tem alguma dica, assim, algum conselho que você dá para quem está procurando, está buscando fazer um intercâmbio? Tenho muitas mesmo. E a primeira eu acho que a gente tem que pesquisar. A gente tem que pesquisar muito. Tem mesmo que fazer orçamento, tem que vasculhar, pesquisar nas redes sociais, no Facebook sobre a escola, né, que talvez você esteja na dúvida se é uma escola ideal para você. Outra coisa que é muito importante, a gente parece que é besteira, mas eu acho que é muito importante, é você ter o apoio dos seus pais e dos seus amigos para esse intercâmbio. Se você tem o apoio deles, você vai leve para o intercâmbio. Você vai leve e você os deixa leves no Brasil, sabe? Então eu acho que para mim fez toda a diferença eu ir com apoio e assim fica essa dica, sabe? Converse muito com seus pais, converse muito com seus amigos e tenha o apoio deles. Outra coisa que eu acho muito importante, ir para o intercâmbio com a cabeça muito no lugar. E aonde eu quero chegar em que ponto que eu quero chegar? Às vezes a gente acha que poxa, eu tive uma decepção amorosa, eu tive uma decepção no trabalho, eu estou muito mal, eu estou me sentindo super para baixo, e eu acho que uma mudança vai ser importante e o intercâmbio vai ser perfeito para isso, para essa mudança. E às vezes pode não ser. Porque como a gente falou no começo, o intercâmbio, tudo é muito intenso. Tudo se intensifica muito. Então, o seu sentimento, ele vai se intensificar. Se você está com um sentimento ruim, se você está para baixo, vai intensificar. Então, você vai ficar mais para baixo, né? Então, acho que é importante você embarcar para um intercâmbio muito bem, muito leve, muito bem resolvido, muito tranquilo da cabeça, porque aí isso vai potencializar, e aí você vai tirar maior proveito. Nossa, essa é uma dica que você deu que eu nunca tinha parado para pensar, mas agora que você falou fez total sentido. Não é? Sim, Quando você foi, como que você estava, assim? Você estava super bem quando você foi, sim, né? porque é bem isso que você falou, meus amigos me apoiaram, meus pais também, tava todo mundo feliz que eu ia, tipo, viver uma coisa nova, ir para um lugar novo. Então, para mim foi bem positivo, mas é bem isso que você falou, tem que ir já
livre, sabendo que você vai aproveitar, vai voltar, e não ir já sobrecarregado com algum problema na cabeça, que vai. É bem isso, é bem intenso, então. Pode não, vai intensificar. Então imagina assim, você tá lá, e aí se você não foi bem resolvido, ou se você não foi, os seus amigos não te apoiaram, sua família não te apoiou, aí você vai ligar para eles, e aí você vai ligar para desabafar, para chorar, porque é comum, e aí eles vão falar, meu, então volta, né? Volta, se você não está feliz, volta. Mas se eles te apoiaram e se eles estão com você, eles vão falar, não, fica firme, aguenta, né? É isso que você queria. Então eles vão te dar esse apoio, mesmo à distância. Se eles também não estão muito te apoiando, eles vão falar, meu, volta, pega o primeiro voo e vem, né? E às Acho vezes é muito bem isso que tu precisa ouvir, né? Ouvir um tipo, não, fica aí mais um pouco, aproveita, não compra, não pega, não volta tão cedo, não. Às vezes é bem isso que a gente precisa ouvir. sem dúvida, sem dúvida. E são os nossos familiares, os amigos que vão dar esse gás pra gente, né? Quando a gente tiver sem gás. E os amigos de lá são amigos novos, são amigos que a gente não tem intimidade ainda. Então, não espere que os seus amigos recentes que estão lá vão te dar esse apoio. Às vezes, eles também estão precisando desse apoio, né? E aí, a nossa base no Brasil vai ser responsável por dar esse gás para a gente, sem dúvida. Então, acho que aí, eu dei 3 dicas boas aí. Três dicas essenciais e não é uma dica bem assim que abriu a minha mente. Que bom, que bom. Mas pesquisar sempre, pesquisar muito, pesquisar um país e uma cidade que você se identifica, não ir pelos seus amigos ou pelo TikToker famoso, sabe? Vai Sim. pelo que você quer, sabe? Olha para você e fala, onde eu seria feliz? Qual país eu gostaria de conhecer? Qual cidade, qual cultura eu gostaria de conhecer? Né? E talvez você pense e fale, eu quero ir para a África do Sul. Por que não? Eu quero ir para Malta, né? Não é popular, não está nos TikToks da vida, mas é algo que você quer. Então siga também esse seu sonho, esse desejo do seu coração, né? E também é a experiência que a pessoa quer viver, né? Pois Então, é, qual lugar que ela vai ir, vai se sentir melhor e vai querer viver experiências lá. Então, isso sem conta dúvida, muito. sem dúvida. Então, né, o pessoal já sabendo dessas dicas, sabendo que a West One tem 4 países, né? Quais são os 4 mesmo? Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Irlanda. Intercâmbio para adultos, como eu comentei, né? De todos os tipos, para desenvolvimento, então, do seu inglês ou do francês, no caso do Canadá. Então, se você Uhum. quer também desenvolver o francês aí, dá para ir lá para Montreal, para cidade do Quebec e dar aquela afiada no francês. E aí, lembrando, né, para o pessoal que decidiu fazer intercâmbio, depois que já escolheu, depois que já passou por todo esse processo, quando chegar na parte da documentação para ir para o intercâmbio, para traduzir seus documentos com a Yellow Link. E acho que é isso, né? Acho É que essa isso, nossa conversa foi bem boa, bem, que bom. bem esclarecedora. Gostei de conhecer um pouquinho mais de ti, da Washuan. Legal. E é. Eu adorei, eu adoro falar sobre minha experiência de intercâmbio, eu adoro falar sobre isso, porque me marcou demais. Me marcou tanto que olha aí, até hoje eu tô trabalhando com isso. E se você, então, está interessado em receber um orçamento da West One, conversar com um consultor, toda a assessoria, né, toda a conversa, ela é gratuita. Você fica despreocupado que você não vai ser cobrado por conversar com ninguém. Então você pode acessar o nosso site, que é www.westone.com.br, solicitar um orçamento e também tem o nosso Instagram, que eu acho muito bacana, que é o Colinha. cola, porque o marketing vai me matar, né? Que eu não sei de cabeça o nosso. Porque tem tantos. Aqui, ó, achei. É o West One, né? Então é o West número 1, underline, intercâmbio, tá?
E o nosso canal do YouTube, eu acho muito legal também, tem muito conteúdo bom. Então segue a gente lá, procura o F1 no YouTube, você vai achar o nosso canal A maravilhoso. gente, a Tudo gente bom. coloca uns vídeos da West One aqui nos cards do vídeo, o pessoal já só clica aqui. Legal, boa, gostei da dica, da ideia. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, né, para a gente fazer mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo qual desses países vocês gostariam de ir. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, gente.